Como eu tô usando a inteligência artificial na minha criação de conteúdo para testar coisas novas, fazer umas coisas malucas e entender as possibilidades dessa ferramenta. Eu sou a Naitê, diretora criativa, e parte do meu trabalho é estar atualizada nas novas ferramentas, então eu tô nesse hiperfoco da inteligência artificial. No último mês, eu comecei a me empolgar com inteligência artificial, que era uma coisa que eu tava com um pezinho atrás, mas aí eu comecei a estudar e eu já tô incluindo a inteligência artificial no meu trabalho nesse último mês, principalmente. E eu vim dizer como eu uso para vocês entenderem que a inteligência artificial é uma ferramenta muito poderosa de criação e é o futuro. Não há debate ético que vá fazer parar os avanços da inteligência artificial, e se você quer ter uma carreira criativa no futuro, você vai precisar dominar essa ferramenta. E eu sei que muitos artistas ficam com o pé atrás de usar, principalmente por essa discussão ética e por também entenderem que as suas criações vão fazer parte lá do banco de dados que pode ser replicado por outros usuários sem direitos autorais, sem a valorização do trabalho manual. Porém, eu tô achando interessante juntar o meu trabalho manual, analógico, com coisas geradas em inteligência artificial. Eu tenho visto muitas pessoas gerando coisas do zero, ensinando a fazer um deepfake, a criar um personagem virtual e tal, e usando tudo feito somente com inteligência artificial. Mas eu acho que o legal é incluir isso num trabalho humano. O primeiro jeito que eu uso é o mais óbvio, mas assim, é o que funciona. Criação de roteiros. Eu gosto de pedir para ela especificamente o que eu preciso e especificar um tom de voz, pedir algo mais casual, mais humanizado. Gosto de falar um pouco ali no chat GPT, né, que é a ferramenta que eu uso para isso, para falar um pouco mais de mim, do tom de voz que eu uso e das características que eu tenho na minha personalidade para que aquilo seja impresso no texto que eu preciso criar. Como recentemente eu virei uma entusiasta do assunto, eu assinei o GPT-4, ainda estou entendendo as possibilidades. Um outro jeito que facilitou muito um projeto que eu fiz global para uma marca foi criar um storyboard com inteligência artificial, gerando as imagens que eu precisava mostrar para o cliente que iam estar no vídeo final, sem ter nada gravado. Então eu criei o roteiro, adaptei e na minha cabeça eu imaginei as cenas. E aí você usa algum gerador de imagem, tem vários, eu posso falar também dos que eu tenho usado. E você pede especificamente o personagem que você vai querer naquela cena, o ponto de vista, o enquadramento, o tipo de luz. Você pode especificar bastante como você imaginou aquele quadro para inserir no storyboard e tornar ele muito mais real para o cliente entender a ideia que você vai executar. Aqui tá um exemplo de um storyboard que eu fiz usando essa técnica e funcionou muito bem. Em todos os meus próximos storyboards eu tenho certeza que eu vou usar demais essa ferramenta. E o terceiro jeito, eu acho que o mais legal que eu tenho usado a IA nos meus projetos é na pós-produção. Então eu gravo alguma coisa ali analogicamente, tal, pensando no acting. E na edição eu vou adicionando coisas com inteligência artificial conforme eu vou tendo ideias. Eu fiz esses 3 projetos recentemente e em cada um deles eu usei inteligência artificial na hora da edição para dar um tchan a mais, e foram técnicas diferentes que eu tentei explorar em cada um. Nesse primeiro do copo, eu me gravei num fundo branco e depois gravei o copo em cima de uma mesa, e na edição eu me inseri dentro do copo usando o Adobe After Effects. E eu fiz esse movimento de câmera dando zoom out. Para isso eu usei o preenchimento generativo do Photoshop para criar uma borda, um outro ambiente onde eu estaria. Aí eu usei um prompt para descrever esse ambiente. Eu gostaria que parecesse uma galeria de arte, e aí ele expandiu, eu selecionei entre várias amostras. A parte complicada é essa, você vai ter que dar muitos prompts até acertar exatamente o jeito que você quer. Selecionei um fundo e fiz esse movimento de zoom out com a câmera, revelando o ambiente que eu tava, que era bem maluquinho. Nesse segundo eu aproveitei que tava com uma maquiagem de carnaval e gravei um vídeo fazendo esse act diferentão pra editar e fazer alguma coisa depois. E aí eu imaginei versões de mim florescendo aqui nas flores que tinham no meu cabelo. E pro início do vídeo eu gerei uma bolha estourando e no prompt eu pedi que o fundo fosse verde, um verde chroma key, para que eu conseguisse na edição cancelar essa cor e ter só ali o contorno da bolha explodindo, e depois eu fiz ela se mesclar com o meu rosto. E no final eu fiz um ramo de orquídeas florescendo atrás de mim no background. Tudo isso foi feito usando geração de imagem e de vídeo, e foram muitos prompts para isso acontecer.
E esse foi o último vídeo que eu fiz usando inteligência artificial. Eu já tinha gravado esse footage, né, dos meus lookinhos, e eu queria reutilizar esse conteúdo de uma forma diferente. Então, como eram looks de inspiração pro Lollapalooza, eu usei o letreiro do Lola, e aí usei o Adobe Firefly para gerar uma textura de pelos e aplicar nesse letreiro. Depois eu usei o próprio Adobe Firefly também para gerar vídeo. Eu não tenho certeza se é gratuito, eu acho que tem alguns créditos se você assina Adobe. E aí eu fiz esse efeito dele expandindo e contraindo, sumindo na parede ao aplicar numa superfície lisa que era a parede atrás de mim nesse vídeo. As transições entre um look e outro, eu também fiz usando uma outra IA que mescla frames. Ela mescla o frame final com o inicial do outro, criando uma transição. Foram muitos prompts e muitos resultados bizarros. Eu tentei usar nesse vídeo que ficou menos bizarro, mas mesmo assim eu acho que tem essa chance, sabe? Das coisas ficarem meio bizarras ainda com inteligência artificial, mas estou aprendendo, faz pouco tempo que eu comecei a realmente mergulhar no assunto, então eu tô nesse momento descobrindo coisas novas, ferramentas, são muitas possibilidades, muitas ferramentas, tem pagas, gratuitas, então eu tô entendendo ainda e selecionando as minhas favoritas para usar sempre. Espero que vocês tenham gostado de entender um pouco mais as possibilidades. Eu sou a Naetê, diretora criativa, e vou falar um pouco mais sobre meus processos aqui nesse canal, e vai ter lifestyle, vai ter um pouco de tudo. Então fica por aí e até o próximo vídeo.